Olá pessoal, iniciamos mais uma aula sobre análise de investimentos, esta a parte 3. Nesta aula iremos tratar de taxa interna de retorno. Método da taxa interna de retorno. É a taxa que anula o valor presente de caixa do projeto, ou seja, a taxa interna de retorno é a taxa de juros que faz com que o fluxo de receitas líquidas futuras do projeto iguale-se aos custos de investimento. Tá? Então, se a gente fizer um paralelo com relação à questão do valor presente líquido, o valor presente líquido nós poderíamos mexer nos valores desse fluxo de caixa de forma que a gente conseguisse encontrar um VPL positivo. Okay? Agora, na taxa interna de retorno, nós temos que fazer a seguinte análise. Ó. Tem essas três situações. Quando a taxa interna de retorno ela é maior que a taxa atrativa, tá? O projeto não é recomendável. Quando a taxa interna de retorno é igual à taxa atrativa, o projeto está no limite da opção. Né? E a taxa interna de retorno, quando ela for maior que a taxa atrativa, o projeto é atrativo. Ou seja, temos o fluxo de caixa, trabalhamos em cima de qual taxa ele vai nos possibilitar ter um bom retorno desse fluxo. Vamos ao exemplo 1. O investidor aplicou R$500, recebendo rendimentos parcelados conforme o diagrama. Determina a taxa interna de retorno desse investimento. Então aqui, ele investiu R$500. Após o segundo período aqui, ele vai ter 300. Né? Vai ter um retorno de 300. E depois, no quinto período, ele vai ter um retorno de R$480. Então, analisando aqui, e aí assim, uma coisa que eu até não tinha comentado antes, para trabalhar com a taxa interna de retorno, nós temos que utilizar uma HP 12C. Então, não tem como a gente fugir disso aí. A gente é obrigado a trabalhar com a HP 12C. Sem HP, não tem como encontrar a taxa interna de retorno. Certo? Poderia utilizar o Excel, por exemplo, uma planilha eletrônica, que teria como a gente fazer isso aí, mas manualmente não tem como fazer, tá? Claro, não tem como fazer, no sentido que teria como fazer, mas ter que fazer por cálculo de hipóteses é uma coisa bem mais complexa. Então a gente vai utilizar HP para a gente entender o que na prática é o que acontece, né? Quando se trabalha com esse tipo de análise. Tá? Então o que a gente faz? Nós vamos indicar então, seguindo a mesma ideia do VPL, né? Vamos indicar o menos 500 aqui. Né? Então eu vou pegar aqui o 500 CHS GCF01 do fluxo de caixa, né? Vai armazenar os 500, certo? Depois o que acontece? Nesse primeiro período não tem nada, indica o 0, GCFJ. Podem ver que a gente está utilizando a mesma ideia do cálculo do VPL. Tá? Depois, no segundo período, aí sim acrescenta os 300 aqui, né? Os R$300. Tá? Depois, tanto no terceiro quanto no quarto, a gente vai indicar o 0. Né? Então, 0 nos dois casos aqui, até o quarto período. Depois, no quinto período, então indica o 480. Certo? Bom, indicamos os valores do fluxo de caixa. Como que a gente faz para calcular a taxa interna de retorno? Aperta o F e RR, ou seja, nos dará então essa taxa interna de retorno de 12,71%, no caso, né? A taxa interna de retorno. Ou seja, se a taxa que está sendo utilizada, a taxa de mercado, a taxa de atratividade, ela for maior que os 12,71, não é bom negócio. Se ela for menor, aí sim é bom negócio. Dando sequência então aqui com o exemplo anterior, agora utilizando aqui a HP. Né? Então, para a gente visualizar melhor. Então, primeiro é o 500 CHS GCF0. Então, vou colocar aqui o 500, 500, CHS GCF0, certo? E aí, fica o menos 500. Depois, aí vou informar o número 1 aqui, que no caso é 0, né? Coloco então 0, GCFJ, vai aparecer o 0 aqui na calculadora. Depois, aí o segundo valor, o 300, né? 300 GCFJ,
aparece o 300. Depois, na sequência, o 0 tanto para o terceiro quanto para o quarto período, né? Então tem que indicar o 0, G, CFJ, o 0, G, CFJ, e aí depois o 480, no caso aqui, né? Indico 480, G, CFJ. E aí, para calcular, então, a taxa interna de retorno, né? Aperta o F e o IRR, que no caso vai ser o FV, né? Aperta aqui, encontramos então a taxa de 12,71%, ou seja, a taxa interna de retorno desse fluxo é de 12,1 a 12,71%. E aí, voltando para aquela análise anterior, o que a gente pode observar? Se nós temos uma taxa de atratividade de 10%, ou seja, onde a minha taxa que eu encontrei aqui ela é maior que a taxa de atratividade, então esse fluxo é atrativo. Agora, se por exemplo a taxa de atratividade ela é de 13%, o que acontece? Nossa taxa interna de retorno aqui ela é inferior aos 13%, logo não seria um bom negócio. Ok? Então, calculamos a taxa de atratividade, né, a taxa interna de retorno, e precisamos verificar a taxa de atratividade. Aí, conforme a taxa de atratividade, então a gente tem que consegue definir se esse é um fluxo que nos vai gerar um bom retorno. Então temos aqui que a taxa interna de retorno de 12,71%. Podemos entender o caso de que a taxa de mercado seja inferior a 12,71%. Esse fluxo de caixa é um bom investimento. Então aquilo que a gente conversou no slide anterior. Encerramos então assim mais uma aula sobre análise de investimento. Esta a parte 3 e até a próxima.